Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Este é mais um episódio do MauáCast. O assunto de hoje será perspectivas da inteligência artificial e ciência de dados. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana Paula Gonçalves Serra, sou coordenadora dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e o novo curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Neste episódio, estarei conversando com o professor Eduardo Cabral. Eduardo Cabral, muito bem-vindo, agradeço. O professor Eduardo Cabral é um grande parceiro nesse curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, um grande especialista nessa área, e ele contará um pouco mais sobre o assunto. Olá, eu sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia há 24 anos. Eu atuo nas áreas de robótica e inteligência artificial, que é uma área extremamente interessante do meu ponto de vista e que hoje em dia está com uma evolução muito grande. E as perspectivas para o futuro são muito boas. Vamos começar falando um pouquinho o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área da computação para o desenvolvimento de sistemas que simulam tarefas dos seres humanos. Com isso, precisa-se treinar a inteligência artificial, as máquinas, para que tenha uma capacidade de aprendizado, uma capacidade de resolução de problemas, de reconhecimento de linguagem natural e até de percepção do que está ao seu redor. Para isso, desenvolve-se algoritmos, sistemas, modelos baseados em experiências passadas e também em dados. Junto com isso, tem um outro termo chamado ciência de dados. A ciência de dados é a coleta, a interpretação, a transformação e o que se pode fazer com esses dados. Então são duas áreas que hoje em dia, juntas, elas podem revolucionar empresas, a sociedade. Professor Cabral, eu quero que o senhor conte um pouquinho sobre a inteligência artificial, que se a gente olhar tem toda uma história e atualmente ela vem cada vez mais em evidência, se a gente olhar em várias áreas. Bom, a inteligência artificial e a ciência de dados são duas áreas do conhecimento humano que são correlatas. Ambas trabalham a partir de dados. Ambas utilizam dados para fazer alguma coisa com esses dados. A inteligência artificial utiliza dados para desenvolver novos produtos, para aprimorar formas de trabalho, esse tipo de coisa. A ciência de dados utiliza os dados para auxiliar as empresas na tomada de decisões. Então, são duas áreas que utilizam dados, mas com objetivos bem diferentes. Ciência de dados para desenvolver novos produtos, novas ferramentas para auxiliar o trabalho das pessoas. Ciência de dados para tomada de decisões nas empresas ou governos, esse tipo de coisa. Essa área de inteligência artificial é muito interessante porque esse conhecimento é bem antigo. A área de inteligência artificial começou nos anos 1940 e poucos. Foi desenvolvida toda uma teoria que ainda é usada nos sistemas de inteligência artificial até hoje, mas na década de 60, final da década de 60, ela morreu. A gente chama isso do inverno da inteligência artificial. E curioso, por que ela morreu? Porque a pessoa mais famosa na área de inteligência artificial, ou na área correlata à inteligência artificial, que não trabalhava com sistemas que hoje são utilizados, escreveu um trabalho dizendo que as redes neurais, que são sistemas que hoje se usam na área de inteligência artificial, não serviam para nada. E a pessoa era muito famosa, então todo mundo acreditou. Então, a área de inteligência artificial baseada nas redes neurais, que são sistemas que simulam o cérebro humano, então esses sistemas de inteligência que a gente hoje utiliza, ChatGPT, esses sistemas que geram imagens, a partir do nada, imagens magníficas, são todos baseados nessas redes neurais, que são formas, que são algoritmos computacionais que simulam o cérebro biológico, o cérebro humano. E essa área morreu durante 20 anos. Na década de 80, final da década de 80, ela ressurgiu de novo, com algoritmos um pouco melhores, e ficou aí quase sem nenhuma perspectiva até 2009. E o que aconteceu em 2009 de diferente? Aconteceram três coisas. Primeiro, o avanço dos computadores, a quantidade de dados disponíveis que passou a ter na internet e uma pessoa, uma aluna chinesa de doutorado, fazendo doutorado em Stanford. Ela queria, a ideia dela era fazer as máquinas aprenderem a enxergar. Aí ela pensou, ficou analisando como os bebês, as crianças aprendem a distinguir coisas na imagem, e ela chegou à conclusão que teria que montar um banco de dados de imagens gigantesco e catalogar essas imagens dizendo
daquilo que cada imagem estava mostrando. E ela convenceu uma grande empresa a financiar esse trabalho. Eles catalogaram 1,4 milhões de imagens. Contrataram 50 mil pessoas para fazer esse trabalho. Aí, em 2012, ficou pronto esse banco de dados de imagens catalogadas. E esse pessoal da área de robótica, de inteligência artificial, adora competições. Então, sempre tem competições para ver quem desenvolve o melhor algoritmo. E essas competições existem até hoje, e os preços e os prêmios são enormes. Tem competições que pagam prêmios de $1 milhão, e qualquer um pode entrar. Então, foi montada uma competição para utilizar esse banco de dados para ver quem tinha o melhor algoritmo. E teve uma equipe que participou da competição que apresentou um algoritmo baseado em redes neurais. E esse algoritmo venceu, e venceu com uma margem gigantesca acima do segundo lugar. O pessoal conseguia taxas de acerto em catalogar imagens, rotular imagens, né, identificar objetos em imagens, da ordem de 70%. Esse conseguiu 85%. Aí o pessoal percebeu, nossa, o que está acontecendo? Aí o mundo científico acordou para essa tecnologia. Isso foi em 2012. Então, de 2012 até hoje, 2023, teve um avanço gigantesco dessa área, porque o pessoal percebeu que trabalhar com um volume enorme de dados e com modelos que tinham sido já criados lá em 1940 e poucos, mas melhoraram um pouco os modelos, melhoraram algoritmos de treinamento, porque esses modelos eles aprendem a partir dos dados. Não tem ninguém que programa esses modelos. Você não programa, não é que nem fazer um programa para fazer conta. Você fornece dados para o sistema, ele processa esses dados e ele consegue, sozinho, identificar as regras que ele precisa para realizar a tarefa. Então, é um processo automático de identificação dos padrões que estão nos dados e aí cria-se um modelo dentro daquela rede neural para aquela tarefa. E aí, hoje em dia, a gente vê coisas surpreendentes, né? A gente vê sistemas que geram textos, sistemas que, como o ChatGPT, a gente vê sistemas que geram imagens incríveis, a gente vê sistemas que conversam com a gente no telefone e uma série de outras coisas que a gente nem percebe que está uma inteligência artificial por trás, mas está. Um exemplo, por exemplo, quando a gente liga a televisão e vai querer assistir um filme, por exemplo, no Netflix. A gente liga o Netflix, bota lá o seu perfil e você recebe um monte de sugestões de programação para você assistir. Aquilo quem fez foi um sistema de inteligência artificial que está te fornecendo algo que ele acha que você gostaria, porque a quantidade de títulos nesses serviços de streaming é gigantesca. Você não conseguiria achar nada sozinho, pela quantidade enorme. Então tem um sistema que a gente chama sistema de recomendação para te ajudar a escolher os filmes ou a programação que você quiser, baseado no seu histórico de visualização anterior. E isso não é só nesses serviços de streaming. A gente tem isso em lojas. Quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, se for a primeira vez, ele vai te fazer umas perguntas, você não quer responder, ele não vai te mostrar aleatoriamente. Mas se você já é um comprador daquela loja, ou se você está disposto a preencher um formulário, ele vai te mostrar coisas mais adequadas para o seu perfil, esse tipo de coisa. Isso está presente no dia a dia da Intercept. Com certeza. E que bom, né, que teve uma inovação da inteligência artificial por uma mulher, né? Muitas vezes na computação são as pioneiras, né? Quem sabe que a gente consegue trazer, né, um mundo mais feminino para essa área de computação. E nesses últimos 10 anos, né, a gente tem essa questão da facilidade de captura de dados, né? Então, tudo que a gente faz, né, muitas vezes está sendo capturado, está sendo armazenado justamente, né, para que a gente tenha técnicas e modelos de inteligência artificial que, baseado, né, nesses dados, conforme o senhor possa, né, aprender e dar sugestões e tudo mais. A gente vive num mundo que, com esses dados, dá para fazer muita coisa, né, e usar a inteligência artificial. Um dos pontos, né, que muitas vezes, né, a gente considera qual que é a diferença, né, de um profissional formado em ciência da computação, em sistemas de informação, engenharia de computação, inteligência artificial e ciência de dados. Então, explicando um pouquinho isso, né, eu acho que a inteligência artificial, a ciência de dados, esse profissional, ele vai ter uma formação realmente mais específica, muito voltado, né, com aprendizado de matemática, de estatística e com uma capacidade de desenvolver esses modelos, né, e algoritmos, né, que possam realmente, né, baseado em dados aí passados, né, prever a questão do futuro e usando aí técnicas específicas mais de inteligência artificial. Então, essas duas áreas, elas, né, se completam e a gente tem um profissional mais especializado aí para criar novas ferramentas, como o ChatGPT, ou integrar, né, ferramentas de inteligência artificial. Quando a gente fala de ciência da computação, a gente está falando de profissionais aí, né,
né, mais multiplataforma, né? Então não necessariamente vai ser específico nessa área de IA, mas pode estar desenvolvendo um jogo de computador, pode estar desenvolvendo um aplicativo para celular, um site, de coisa. Tem uma parte de algoritmo, de complexidade de algoritmo, mas mais multiplataforma. E se a gente estiver falando aí de sistemas de informação, a gente está falando de profissionais que também são da área de computação, mas, né, se a gente olhar, está voltado mais para a escolha de tecnologias, pode estar desenvolvendo tecnologias, né, e pode estar realmente fazendo uma interface entre o usuário e essa parte de tecnologia, até para uma escolha melhor de tecnologia para tomada de decisão. Eu acho que uma questão importante é, essa área de inteligência artificial está em todos esses cursos, né, mas de repente para quem tem um interesse mais específico, né, nessa área encantadora, né, existem agora cursos, inclusive o que a vai estar oferecendo a partir do ano que vem, né, no início de 2024. E aí, né, contextualizando tudo isso, profissionais, né, nessa área de inteligência artificial e ciência de dados, qual é a área de atuação? Né? Então, aonde que um aluno que vem fazer esse curso, terminando o curso, né, ou ainda durante o curso, ele pode estar atuando mais especificamente nessa área? Então, a área de atuação de um profissional formado em inteligência artificial atualmente é muito grande. A procura desses profissionais no mercado de trabalho atualmente tem sido muito grande. Por quê? Por exemplo, toda empresa que trabalha com consumidores, trabalha com o mercado financeiro, ela, hoje em dia, tem um departamento de ciência de dados. Para quê? Por exemplo, no mercado financeiro, os bancos, eles usam ciência de dados para avaliar os clientes, se é um bom cliente, se é um mau cliente, para avaliar se alguma transação é fraudulenta ou não. Então, tem uma série de aplicações de ciência de dados no mercado financeiro. Aliás, até para prever o mercado financeiro no futuro, também é utilizar, né, esse tipo de sistema, ciência de dados. Então, o mercado financeiro, grandes empresas do mercado financeiro, todas hoje em dia têm um grupo enorme de pessoas trabalhando no que eles chamam ciência de dados. O ciência de dados, ele utiliza os algoritmos de inteligência artificial. Então, mas com o objetivo bem definido, tomar decisões dentro da empresa, tomar decisão. Esse cliente é bom, esse cliente é ruim, esse cliente está realizando essa transação, essa não é, esse tipo de coisa. Na área de comércio varejista, também é importantíssima a atuação do profissional de ciência de dados. Por quê? Porque qual a flutuação do mercado? Vamos prever vendas? Esse tipo de coisa, hoje em dia, é tudo feito com esses algoritmos. Previsão de vendas, alcance, como é que a gente alcança um determinado consumidor, verifica se aquele consumidor é recorrente ou não, qual o problema que aconteceu com ele, se ele sumiu, manter o consumidor sempre ligado. Tudo isso, hoje em dia, faz parte da área de ciência de dados. Por que faz parte da ciência de dados? Porque as empresas têm esses dados. Hoje em dia, a sociedade é totalmente digitalizada. Então, a gente tem dado em tudo que é lugar. Então, as empresas usam esses dados para melhorar vendas, melhorar relacionamento com consumidores, melhorar o seu trabalho. Outras empresas que utilizam muito profissional de ciência de dados, a área de seguros. Por exemplo, prever se aquele segurado tem risco, qual o risco daquele seguro ou não. Por exemplo, vai fazer um seguro de um transporte de uma carga de um local até o outro. Então, você pode, a partir desses dados que você tem, verificar qual o risco desse transporte. Se o risco for grande, você vai cobrar mais. O seu seguro vai ser maior. Então, tudo isso é feito a partir de sistemas desenvolvidos por cientistas de dados. Então, o mercado de trabalho é muito grande. E agora tem o mercado de trabalho para o outro lado, que é a inteligência. A inteligência artificial é algo recente, mas o mercado de trabalho hoje em dia já é. Existem dezenas de startups desenvolvendo novos produtos baseados em inteligências artificiais. Existem empresas hoje em dia que estão prestando serviços na área de inteligência artificial para adequar esses modelos que foram desenvolvidos. Por exemplo, o ChatGPT é um modelo desenvolvido pela OpenAI, que eu acho que todo mundo conhece, mas além desse ChatGPT, existem dezenas de outros similares, né? Não é o único ChatGPT, é só um deles. Esse modelo é muito genérico, esse modelo de inteligência artificial, o sistema de inteligência artificial, é muito genérico. Então, existem empresas que vendem serviço de adaptar esses modelos para o caso daquela empresa. Por exemplo, uma empresa de telefonia. Eu quero um atendente virtual, né? Ele não pode
pode usar o ChatGPT e botar lá. Tem que alguma empresa pegar esse modelo que foi desenvolvido pela OpenAI e adequar para a empresa de telefonia. Ele não serve sem essa adequação. E isso é um mercado de trabalho muito grande. Eu estava até lendo esses dias que tem uma empresa de um brasileiro, ele não mora no Brasil, mas é uma startup que virou um unicórnio. Ela passou a semana passada a valer mais de $1 bilhão. E o que ele faz? Ele presta serviços de inteligência artificial. Ele não desenvolve modelos de inteligência artificial, ele somente presta serviços. Ele pega esses modelos que foram desenvolvidos pela Meta, pela OpenAI, pelo Google e direciona para a aplicação que a empresa deseja. E é uma startup que vale mais de $1 bilhão. Então, a procura por esse profissional hoje em dia está se tornando cada vez maior. E, obviamente, que vai ser cada vez maior porque isso está dominando a sociedade. Hoje em dia, tem gente que não trabalha sem uma ferramenta de inteligência artificial do lado. Eu tenho até um aluno de pós-graduação que a gente estava conversando sobre o ChatGPT, virou para mim, professor, eu uso isso todo dia. Mas para que você usa isso todo dia? Eu não trabalho mais sem o ChatGPT. Por quê? Todo programinha é um programador. Todo programa que eu vou fazer, eu peço para o ChatGPT fazer para mim, aí ele faz a primeira versão e eu melhoro. Eu me tornei muito mais produtivo do que eu era antes. Eu faço os programas muito mais rápido. Então, esses sistemas de inteligência artificial, eles também estão transformando a forma com que as pessoas estão atuando, trabalhando no trabalho. Então, o campo de trabalho é gigantesco e cada vez vai se tornar mais. À medida que a inteligência artificial for avançando para outras áreas, por exemplo, medicina. Medicina, ela já tem alguns sistemas voltados para a medicina, fazer diagnóstico, mas isso ainda está muito incipiente e isso vai ter um avanço muito grande. Na área de advocacia, né, você pode ter um sistema, hoje já tem sistemas de inteligência artificial para preparar petições, analisar informações da justiça, mas ainda é incipiente. Isso vai avançar cada vez mais. E então o mercado de trabalho vai aumentar muito, vai aumentar exponencialmente. E com certeza não vai ter gente disponível para trabalhar. Então hoje em dia já está acontecendo. A pessoa que faz um cursinho aí qualquer na internet de uma semana já se acha especialista em inteligência artificial e ciência de dados e já está vendendo o serviço. A pessoa tem quase nenhum conhecimento, mas, né, uma terra que não tem ninguém, então a gente está nesse nível. Uma questão é, né, a inteligência artificial ela vem para revolucionar a sociedade, né, e a gente tem assim muito receio, né, das pessoas de falar assim, as pessoas vão perder o emprego, as pessoas, né, a inteligência artificial, né, vai estar roubando emprego de muita gente ou vai estar, na verdade, mudando, né, a profissão de muita gente, né? Eu considero que sim, mas eu acho que para melhor. O exemplo, né, que você deu agora do seu aluno é muito interessante. Então, a questão de, o aluno pode ir lá fazer um programa, então ele não precisa mais saber programação, não, ele vai precisar saber programação, mas um nível de qualidade melhor do que hoje se ele estivesse aprendendo sem o ChatGPT. Então, o ChatGPT realmente mostra uma primeira versão e eu entendo que as pessoas vão ter que começar a ter um senso mais analítico, mais crítico de suas áreas de atuação, né? Então, coisas mais operacionais, de repente, de algumas áreas, elas talvez deixem de existir, na minha opinião, mas essas pessoas elas vão poder se especializar e elas podem melhorar, na verdade, né, a área delas, aprendendo, né, e evoluindo de alguma forma. Então, muitas vezes o trabalho mais operacional pode ficar para a IA e trabalhos mais específicos, né, ainda que a IA não consegue aprender, pode ser dedicado para as pessoas, né? Não sei aí como você enxerga isso, né, nessa questão que está realmente revolucionando a sociedade. Sim, eu acho que o potencial de transformação da sociedade a partir da inteligência artificial é muito grande. Mas eu acho que não vai ocorrer perda de empregos, como se fala. Vai só transformar os empregos. Quando apareceu a calculadora, não existia calculadora há alguns anos atrás. O pessoal fazia cálculos, um negócio chamado regra de cálculo. Então, uma empresa de engenharia que fazia projetos de engenharia, equipe de calculistas. Então, eram salas de calculistas usando regra de cálculo. Surgiu a calculadora, facilitou muito. Esses calculistas perderam emprego? Não, eles foram fazer outra coisa, se tornaram mais eficientes. Existia a máquina de datilografar, grandes empresas tinham lá dezenas de datilógrafas digitando, escrevendo textos, né, em papel com a máquina de datilografia. Surgiu o computador, essas pessoas perderam emprego? Não, elas passaram a usar o computador de forma mais eficiente para redigir textos. Então existe uma transformação do trabalho e sempre para tornar mais eficiente.
As pessoas vão continuar tendo empregos, mas trabalhando de outra forma. O programador, ele vai perder o emprego? Acho que não. Ele só vai fazer programas de forma mais eficiente e melhores programas. O designer vai perder o emprego dele? Acho que não. Mas por que o designer iria perder? Não é porque esses sistemas de inteligência artificial que criam imagens a partir do nada, pode criar uma cadeira nova, né? Pode fazer design. Mas esse designer vai perder emprego? Acho que não. Ele só vai se tornar mais eficiente, porque ele pode usar esses sistemas para fornecer para ele ideias melhores de design. E depois ele vai selecionar isso, ele vai comandar esse sistema. Ele não vai ser substituído pelo sistema. Ninguém vai ser substituído. As pessoas vão se tornar mais eficientes. O advogado vai ser substituído? Dificilmente. O advogado vai usar esse sistema para fazer uma defesa melhor, né? Fazer um trabalho melhor. O médico vai ser substituído? Dificilmente. Ele vai usar o sistema para fazer um diagnóstico melhor. Então, o que vai acontecer é uma mudança da forma de trabalho, não eliminação de postos de trabalho. Pode ser que diminua a quantidade necessária de programadores numa empresa, mas a gente está numa sociedade evoluindo tão rápida que novos empregos vão surgir. Vão surgir novos empregos para adequar sistemas de inteligência artificial para isso, para aquilo, criar novos modelos de inteligência artificial. Então, isso é um aspecto da inteligência artificial. Eu acredito que ela não vai acabar com os empregos, ela vai transformar a forma de trabalhar. É isso que eu acredito, né? Tem gente que fala que não, que vai destruir emprego. Eu acho que não. Não tem como acontecer isso. Os sistemas de inteligência artificial, eles não agem sozinhos, né? Alguém tem que estar pedindo. A ideia da pessoa que está pedindo. Eu quero fazer um design disso, eu quero fazer um programa que faz isso. E depois você tem que ver se está bom, não está bom, alguma coisa assim. O médico tem que saber, olha, a pessoa tem isso, então eu tenho que solicitar um diagnóstico e tal. Então as pessoas, de fato, não vão perder. Para apoiar e evoluir. Agora tem uma questão também aí, se a gente olhar polêmica, que é a questão ética, né, da inteligência artificial, né? Então, como que é essa questão? Será que a inteligência artificial pode ser utilizada para o mal? Essa questão da quantidade de dados, muitas vezes, que está sendo capturado, né, de todas as pessoas. Então, como é que fica essa questão ética, né? E até a questão de como os profissionais, né, vão desenvolver, se a gente olhar sistemas de inteligência artificial, eles têm que ter essa consciência ética. Bom, de fato tem um problema ético na inteligência artificial, porque a inteligência artificial pode ser feita para, por exemplo, imitar alguém falando alguma coisa que ela não falou. Então, até o vídeo da pessoa falando com a voz dela pode ser criado. Isso já existe tecnologia para isso, então isso é um perigo. Por exemplo, numa eleição acirrada, bota-se um candidato, um dos candidatos falando um maior absurdo, as pessoas podem acreditar que foi ele que falou e perder voto. Você pode fazer coisas que não são éticas na inteligência artificial, com sistemas de inteligência artificial. Então, obviamente que isso tem que ser controlado de alguma forma, mas crimes acontecem. Então, esse mau uso da inteligência artificial tem que ser visto como um ato criminoso e tem que ser combatido. Porque não adianta você tentar impedir o desenvolvimento de uma tecnologia que pode ser extremamente benéfica para a sociedade, porque ela pode ser usada de uma forma não adequada. Existe esse risco, mas tem que ser criadas leis para combater esse tipo de coisa. Se a gente olhar a perspectiva futura, né, da inteligência artificial e da ciência de dados, como que você enxerga isso futuramente, né? Em 10 anos a gente evoluiu, né? Se a gente olhar muito mais do que todo o passado da inteligência artificial, é lógico que tem vários fatores aí, a questão de hardware envolvido, a quantidade de dados, mas se a gente olhar uma perspectiva futura, como é que está essa questão de inteligência artificial e ciência de dados? A ciência de dados, ela vai a reboque da inteligência artificial, porque os algoritmos que são desenvolvidos para a inteligência artificial também podem ser utilizados na área de ciência de dados. Aliás, a área de ciência de dados utiliza algoritmos muito simples da área de inteligência artificial. A inteligência artificial utiliza algoritmos extremamente complexos e a ciência de dados fica com os algoritmos mais simples, porque os problemas de ciência de dados são mais simples do que os associados hoje com a inteligência. É muito mais fácil você analisar, verificar se uma transação financeira é uma fraude, do que você criar uma imagem a partir do nada. Então, os algoritmos hoje utilizados na área de inteligência artificial são mais simples, são mais complexos do que da área de ciência de dados. Então, a gente pode falar no desenvolvimento da inteligência
Então a inteligência artificial hoje em dia está num desenvolvimento gigantesco, exponencial. Então cada dia que passa são criadas novas coisas e algumas coisas às vezes surpreendentemente incrível. E muita coisa que há 2 anos era o máximo da área, hoje se tornou obsoleto e tem coisa muito melhor. Então o desenvolvimento está sendo gigantesco. Aonde isso vai parar, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Os modelos hoje de inteligência artificial, eles nunca vão dominar o ser humano. Eles não têm essa capacidade. Falar que um modelo de inteligência artificial tipo ChatGPT, alguma coisa vai dominar o ser humano, não tem capacidade. Esses modelos só fazem o que eles foram treinados para fazer. Então eles imitam a inteligência, eles não têm. Então só para dar um exemplo, um sistema para reconhecer objetos em imagens. Então a gente cria lá um sistema de inteligência artificial para identificar objetos em imagens. A gente tem que passar uma lista de objetos que a gente quer identificar. Então hoje em dia tem sistemas que identificam 1000 tipos de coisas, 1000 tipos de diferentes objetos. Pessoa, carro, moto, árvore, esse tipo de coisa. Se passar um objeto diferente ali na frente daquela câmera que está sendo analisada, o sistema de inteligência artificial não vai perceber que passou alguma coisa. Por quê? Porque ela foi treinada para aquilo. Ela não foi treinada para fazer qualquer coisa. Então esses sistemas parecem surpreendentes, mas eles têm uma limitação enorme. Então esses sistemas, hoje em dia, falar que eles vão dominar a sociedade, que vai acabar com a civilização, pelo amor de Deus. Isso é só fala, isso não entende nada da... Mas, obviamente, que a gente está nesse desenvolvimento gigantesco, quase exponencial, podem vir a ser criados novos sistemas que sejam realmente muito mais eficientes, que tenham um comportamento semelhante ao dos seres biológicos. Mas a gente está muito longe disso. Só para dar um exemplo. Uma abelha tem um cérebro que tem alguns milhões de neurônios. Parece que é 60, 80 milhões de neurônios. É pouco, porque o ser humano tem de 80 a 100 bilhões de neurônios. Esse modelo do ChatGPT, só para ter uma ideia, ele tem dentro dele, o modelo 4, 130 trilhões de parâmetros que são números que foram ajustados para o sistema fazer o que deseja. Isso não são neurônios, mas a gente pode dizer que esses parâmetros são equivalentes às sinapses do cérebro humano. O cérebro humano tem cerca de 15 trilhões de sinapses. Esse modelo ChatGPT tem cerca de 200 bilhões de sinapses, vamos assim dizer. Olha, está quase próximo. Se a gente fazer uma relação, um neurônio para cada 1000 sinapses, 200 bilhões de 1000 dá 2 milhões, né? Ou seja, a gente está até muito longe de um cérebro de uma abelha. E tem pior, a abelha consegue voar em qualquer lugar e se dá muito bem. Se a gente bota qualquer sistema de inteligência artificial num robozinho que sai voando, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai bater em tudo que é lugar, né? Então, a gente ainda... Esses sistemas de inteligência parece que são incríveis, mas ainda hoje eles são extremamente limitados. Mesmo com uma quantidade gigantesca que eles ocupam de memória, eles são limitados. Eles não conseguem fazer o que uma abelhinha, que tem um cérebro pequenininho, faz. E eles usam computadores gigantescos. Esses computadores que foram treinados, esses modelos, ChatGPT, esse tipo de coisa, são computadores que só meia dúzia de empresas no mundo têm capacidade de ter, porque são computadores gigantescos. Então, o futuro da IA pode ser que seja brilhante, e vai ser brilhante, mas baseado nesses modelos de hoje em dia, a limitação é grande. A gente só vai imitar a inteligência, a gente vai melhorar a forma de trabalhar, mas a gente nunca vai criar um risco para a sociedade. Com isso, a inteligência artificial evolui muito. E outra coisa que é interessante, a grande revolução da inteligência artificial vai ser quando ela se encontrar com a robótica. Hoje em dia, os sistemas de inteligência artificial ainda não têm essa capacidade de comandar um robô para trabalhar no ambiente que a gente vive. Ela é muito restrita. Mas o desenvolvimento está sendo rápido e isso vai chegar. Aí sim vai ser uma grande revolução, porque a gente vai ter robôs no nosso ambiente, fazendo tarefas domésticas, fazendo outras coisas que hoje em dia a gente acha chato fazer, lavar roupa, cozinhar, arrumar casa, esse tipo de coisa. Aí sim a sociedade vai ser realmente transformada. Mas vai levar um tempo. Agora, esse profissional que vai atuar com inteligência artificial e ciência de dados, ele vai ter que estudar a vida inteira, né? Porque a evolução vai acontecer cada vez mais rápido, né? E aí é um profissional que tem que ter um perfil aí de gostar de estudar, de novas tecnologias e de se aprimorando. Sem
Sem dúvida. Isso é uma coisa fascinante dessa área, né? Porque ela evolui muito rápido. Talvez chegue algum momento que ela vai parar de evoluir, a gente não sabe, mas ainda não chegou esse momento. A gente está no comecinho. É bem diferente de você pegar uma ciência já conhecida e você estuda aquilo uma vez e isso não vai mudar, não. A área de inteligência artificial, se estudou hoje alguma coisa, pode ser que daqui 5 anos seja tudo diferente. Isso é fascinante. Isso dá oportunidade de você estar sempre atualizado, e se você não está atualizado, você cai fora. Isso é até bom, porque você tem medo de perder o emprego, né? Então se atualize. Você quer manter o seu emprego? Se atualize. Quem não se atualiza, cai fora. Então vai gerar mais oportunidades. Sim. Mas, obviamente, que a pessoa que quer trabalhar com inteligência artificial tem que estar ciente de que ela tem que se manter atualizada, porque as coisas estão evoluindo muito. A área de computação, ela é assim, né? E é importante, eu acho que realmente ter uma sólida formação, se a gente olhar, né, no base, e ser uma pessoa que realmente goste, né, de ir aprendendo e ir se atualizando, e é o que o senhor falou, né, de realmente ter essa questão da inovação, a questão de não ser monótono o que faz, porque o tempo inteiro tem um grande aprendizado. Quem trabalha nessa área nunca vai ter problema de monotonia, porque vai ter que estar sempre fazendo coisas novas, nunca vai repetir a mesma coisa. Isso é quase uma garantia. Eu gostaria de agradecer, né, a participação aí de todos aqui no MauAcast, convidar todos, né, para conhecer mais do curso novo de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, acessando o site da Mauá. Professor Cabral, muito obrigada pela participação, né, por toda a sua atuação aqui na Mauá, né, pesquisa também com a pós-graduação. Eu que agradeço poder participar desse podcast, transmitir alguma coisa sobre essa área de inteligência artificial e dados, essas áreas que são muito fascinantes, e até convido as pessoas interessadas a virem a Mauá, conhecer os projetos de pesquisa que a gente tem em andamento. Temos um projeto de pesquisa muito interessante, que é o desenvolvimento de um veículo autônomo que vai circular no campus da Mauá. Então, todo mundo está convidado para vir visitar o nosso campus. Obrigado. E aí, gostou desse MauAcast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!